Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da Bíblia. Sabe, um buraco de quase 20 anos que simplesmente sumiu. Uma lacuna bem na vida de uma das figuras mais conhecidas da história, Jesus Cristo, escondida ali nos textos que a gente acha que conhece tão bem. A pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aí, bem direta. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Pensa bem, são 18 anos, a fase em que a gente se forma, sabe? E sobre esse período, os evangelhos ficam num silêncio, assim, total. Essa citação resume a coisa toda perfeitamente. No momento, ele é um garoto de 12 anos no templo, super inteligente e debatendo com os doutores da lei. No momento seguinte, pá! Ele aparece com 30 anos, pronto para ser batizado. O que diabos aconteceu nesse pulo de 18 anos? Ok, então vamos começar a nossa investigação nesse período que ficou conhecido como o Silêncio de 18 anos. Por que essa parte da história não foi contada? Será que esqueceram? Foi sem querer? Ou será que esse silêncio na verdade tem algo muito importante para nos dizer? A primeira pista para a gente desvendar esse mistério é entender a real natureza dos evangelhos. Sabe, eles não foram escritos para matar a nossa curiosidade sobre o dia a dia de Jesus. O objetivo era outro, completamente diferente. E isso nos leva a um ponto que é, assim, crucial. A gente precisa ajustar a nossa expectativa e entender o que a gente está lendo. Os evangelhos, eles não são biografias, pelo menos não como a gente entende uma biografia hoje em dia. Olha só essa comparação. É bem clara. Uma biografia moderna quer saber detalhes, o que a pessoa comia, onde ia. Os evangelhos focam no mistério da salvação. Biografias querem uma linha do tempo perfeitinha. Evangelhos buscam uma verdade teológica. A biografia mata a curiosidade. O evangelho foi escrito para que se creia. São propostas totalmente diferentes. Exato. Isso reforça tudo. Os autores não eram jornalistas tentando registrar cada segundo. Eles eram testemunhas da fé. Eles selecionaram a dedo os eventos e os ensinamentos que eram essenciais para a mensagem principal que eles queriam passar. O resto era resto. E aqui, olha, tá preto no branco. É a declaração de propósito do próprio Evangelho de João. O objetivo não era documentar a adolescência de Jesus, mas sim revelar quem ele era, o Cristo, o Filho de Deus, e qual era a sua missão. Cada palavra foi escolhida com esse objetivo em mente. Agora vamos para outra peça desse quebra-cabeça que é o contexto histórico. Antes de existir um livro, um evangelho escrito, existia uma comunidade, uma galera e uma mensagem que era falada. A palavra viva veio muito, mas muito antes da palavra escrita. Essa linha do tempo aqui mostra uma coisa fundamental. O ensino de Jesus foi oral. Depois, por décadas, os apóstolos pregaram essa mensagem, oralmente, de boca em boca. A comunidade cristã viveu essa fé por mais de 20 anos antes mesmo do primeiro texto do Novo Testamento ser escrito. A fé já existia antes do livro. E aí que tá o pulo do gato. E a grande missão que Jesus deixou não foi sentem e escrevam um livro, foi vão, ensinem, batizem, sabe? Era para criar uma comunidade viva de fé. A transmissão da mensagem era, antes de tudo, de pessoa para pessoa. E é isso que nos leva à solução do nosso mistério lá do começo. A informação que parece faltar na Bíblia, na verdade não estava perdida. Ela estava viva naquilo que a gente chama de tradição da igreja. O próprio Novo Testamento nos dá essa chave. São Paulo fala para os fiéis se apegarem às tradições que foram ensinadas tanto por carta, que viria a ser parte da Bíblia, quanto por palavra, ou seja, a tradição oral. As duas coisas tinham autoridade, entende? E essa imagem com a legenda, nossa, ela captura a essência da ideia. A fé não é só um texto parado no tempo, é uma realidade viva, que é transmitida através de uma corrente de pessoas, uma comunidade que carrega a mensagem no coração, nas práticas, não só nas páginas de um livro. Tá, mas então, como é que a escritura e a tradição funcionam juntas? Para entender isso de vez e fechar a conta do nosso mistério, vamos usar uma analogia, uma bem simples e poderosa. Pensa na Bíblia, na Escritura, como uma pilha de tijolos. Todos os materiais essenciais para construir a nossa fé estão ali. Nada de fundamental ficou de fora. Só que, o que se faz com uma pilha de tijolos? Não dá para saber o que construir. A tradição é a planta do arquiteto. É ela que nos dá a estrutura, o design, o jeito certo de montar esses tijolos para construir o edifício da fé do jeito que ele foi pensado para ser. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso?
Primeiro, que o silêncio da Bíblia sobre esses 18 anos não é um defeito. Na verdade, é uma característica que aponta para o propósito maior, que é a salvação. E talvez o mais importante, isso mostra que a fé não foi guardada só num livro, mas numa comunidade viva que a transmitiu de geração em geração. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A verdadeira essência da fé está contida só nas páginas de um livro? Ou será que ela mora, de verdade, na comunidade viva que, inspirada, produziu esse livro e continua carregando essa mensagem através do tempo? Fica aí a reflexão.